Agora vamos para um outro assunto, né? Como as dores nas costas, as disfunções sacroiliacas, como eu já comentei com vocês, os desconfortos da gestação. O que a gente pode fazer para aliviar? Então, tudo que eu já falei para vocês, que é com relação a fazer os exercícios de ativação da musculatura abdominal, realmente fazer os posicionamentos em boa postura durante a execução dos movimentos. Então, até mesmo quando eu estou fazendo um outro exercício na musculação, quando estou na academia, sempre, a primeira dica imagina sempre que tem um fio, puxando vocês pela cabeça, que não deixa que vocês fiquem assim, né? Esta posição, enrolar demais, é algo que diminui aqui o espaço. Isso sim diminui o espaço para o bebê e aí pode te levar às outras alterações também, as dores nas costas, a disfunção sacroiliaca, a dor no cóccix também, que é comum da gestação. Então o importante é sempre crescer, né? O ideal é que sempre que vocês estiverem sentadas, né, seja no trabalho, que seja numa espera, eu brinco bastante, que às vezes tem uma gestante esperando na recepção ser atendida desse jeito assim, nossa senhora, já começa a ser avaliada que dessa forma a gente não consegue colaborar muito para diminuir a chance dessas disfunções. Então, eu sei que não é fácil ficar sentada em bom posicionamento o dia inteiro, né? Eu não trabalho sentada, óbvio que para mim eu mudo bastante de posição, trabalho com movimento, trabalho com exercício, então é um pouco mais fácil, sim, mas é importante que vocês criem esse hábito de quanto mais tempo do seu dia vocês conseguirem ficar em bom posicionamento, maiores serão os benefícios. Isso já é uma excelente maneira de aliviar essas dores. Mas quando a gente trabalha esse fortalecimento abdominal, como eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, isso ajuda bastante para que vocês tenham uma boa estabilidade. Então, aprender a respirar, então realmente deixar os músculos respiratórios, aqui o diafragma baixar quando vocês estiverem puxando ar. Então, puxa o ar, relaxando. Quando soltar, vai soltando o ar, ele vai contraindo. Então, isso tudo a gente consegue trabalhar para que vocês consigam se manter melhores, tá? Uma outra coisa, quando a gente trabalha os músculos que estabilizam a pelve, né, como a ponte que eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar um outro exercício aqui para vocês também, a gente consegue estabilizar melhor, então melhorar o equilíbrio, né, essa função entre a mobilidade e a estabilidade da pelve. Então, nós somos todas ligadas, então não resolve eu falar assim, eu vou cuidar só daqui da parte de cima e a parte de baixo, não. Então, a gente sempre precisa trabalhar como um todo. Essa outra dor bem comum, né, de sentir dor no meio das costas. Então, se vocês ficarem enroladas, né, deixar o ombro lá para frente, que é uma tendência natural também, isso vai aumentar mais ainda as dores. Então, crescer, então abrir bem essa região do peitoral, encaixar bem os ombros, isso com certeza vai te ajudar bastante a trabalhar os músculos os músculos que trabalham lá nas costas para manter esse bom alinhamento, tá? Então, por exemplo, uma posição que eu gosto bastante para trabalhar, né, o posicionamento de gato, né, que a gente fala, para vocês entrarem nessa posição, coloca as mãos lá na frente, né, no máximo que conseguir, o bumbum lá para trás, e aí vai chegar nessa posição, tá? As mãos vão ficar um pouquinho mais à frente do ombro, então não é para depois corrigir e colocar aqui, então mantenha aqui essa posição. E aí vocês podem, quando estiver soltando o ar, levar lá como se estivesse o gato arrepiando, como se tivesse algo puxando lá no meio das costas, e aí depois fazer o movimento contrário. Então leva lá para cima, soltando o ar e inspira. Não é para ter sobrecarga sobre a região do punho, tá? Então não é para ficar aqui, é para ficar um pouquinho lá para trás, para não aumentar essa sobrecarga aqui, vocês conseguirem fazer esse movimento bem como se estivesse espreguiçando e depois voltar como se estivesse abrindo aqui, tá? Não é para fazer isso aqui, tá? Não é para aumentar demais e relaxar muito o abdômen. Então é bem confortável, tá? Posso fazer com os cotovelos apoiados e fazer o mesmo movimento. Tá? Então, expira, leva lá,
como se quisesse olhar lá para os pés e retorna. É um exercício que alivia bastante, né, essas dores, esses desconfortos nas costas. Quando a gente utiliza o apoio sobre os punhos, a gente não vai, nesse exercício a gente não está trabalhando apoio sobre eles, então não vai sobrecarregar o punho. Se vocês estiverem sentindo isso, é porque está executando o exercício da maneira errada, tá? Essa posição aqui que eu fiz, né, por exemplo, que eu vou fazer essa posição final. É o final do dia, estou muito cansada, estou sentindo muita dor nas costas, fiquei sentado o dia inteiro. Então, apoia os 2 joelhos, leva a mão lá para cima, ou eu posso colocar um travesseiro aqui, ou, né, se eu não tiver uma boa flexibilidade aqui para ficar assim relaxado. Então, por exemplo, a gente pode pegar um travesseiro, essa posição que eu falei, e aí fica um pouco nessa posição, descansando, que aí vai aliviar bastante a tensão que ficou na lombar durante todo o dia, tá? É uma posição que fica bem confortável, né? Que a maioria de vocês conseguem fazer. Se, por exemplo, vocês tiverem dificuldade de ficar nessa posição, pode fazer isso em um lugar mais alto. Então, por exemplo, numa cadeira, coloco alguma coisa no chão, né? Para ficar no chão do lado do sofá e apoia no sofá. Normalmente, quando vocês inclinam esse tronco para frente, diminui aqui, né, o peso que está sobre a barriga e aí alivia bastante, tá? Mas a principal dica é que vocês consigam prevenir esses desconfortos intensos, realmente trabalhando com os exercícios de fortalecimento adequados, né? Como eu já mostrei para vocês, da ponte, né? Fazer o exercício abdominal da forma adaptada como eu mostrei para vocês. Vamos fazer um de lado aqui, que eu gosto bastante, porque a gente vai trabalhar a estabilidade da pelve, como eu tinha mostrado para vocês. Então, de lado, como se tivesse uma parede atrás das costas, né, para ficar bem alinhada. Então, não ficar assim, ficar mantendo sempre olhando para frente. Imagina que seus pés têm que ficar na mesma linha do seu quadril. Apoie ele lá no chão novamente. Pode colocar a mão aqui na região do quadril para que vocês tenham uma noção do alinhamento. Então, vocês podem fazer o movimento de, quando estiver soltando o ar, vai afastar um joelho do outro, sem fazer isso aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que cuidar. Então, não precisa abrir muito, que já vai estar trabalhando o músculo aqui do quadril. Então, inspira, relaxou tudo. Quando expirar, contrai o períneo, levando o abdômen lá para dentro e fechando a perna. Inspira, quando expirar, faz o movimento. E inspira novamente, quando expirar, volta. Sempre mantendo estável, sem fazer isso daqui durante a execução do movimento, certo? Bem simples, que não precisa de acessório, mas que vocês precisam apenas de concentração, de trabalhar essa ativação de assoalho pélvico junto com o abdômen, associado com um movimento mais lento para poder controlar bastante e realmente sentir o benefício do exercício, tá bom? Então, algumas dicas aí para aliviar esses desconfortos que vocês têm bastante durante a gestação. Até mais!